Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos analisar nesta videoaula a representação gráfica de uma função. Relembrando, função é uma relação entre dois conjuntos, um que nós denominamos de domínio, onde escolhemos valores habitualmente denominados de x, e um contradomínio, onde nós temos o correspondente de x dado pela função. Por exemplo, temos aqui a função y igual a 2x menos 1, com um domínio formado pelos inteiros de 1 a 4 e contradomínio pelos inteiros de 1 a 7. E a função que relaciona o domínio e o contradomínio é dado por y igual a 2x menos 1. Isso significa dizer, então, que se x for igual a 1, a função y será 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, que é a correspondência que está indicada assim. Para x igual a 2, já temos a indicação aqui de que o valor da função y será por y 3. Isto porque y será 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Sucessivamente, se x for 3, y será 5. Se x for 4, y será 7. Isso nos permite obter, então, o seguinte conjunto de pares ordenados. Vamos chamar de F esse conjunto, maiúsculo, porque conjunto nós representamos por letra maiúscula, para x igual a 1, y igual a 1. Então, nós teremos o par ordenado 1 para x, 1 para y. Para x igual a 2, y igual a 3. Então, para x, 2, y, 3. Para x3, y, 5. E por último, para x, 4, y igual a 7. Temos então aqui um conjunto de pares ordenados. E como nós vimos na representação gráfica do plano cartesiano, nós podemos representar estes pares ordenados através de pontos. Por exemplo, o par ordenado 1, 1 equivale a esta posição. X igual a 1, y igual a 1. O ponto 2, 3 equivale a esta posição. X igual a 2, y igual a 3. O par 3, 5 estará nesta posição. X igual a 3, y igual a 5. E por último, o par 4, 7 estará nesta posição. Temos 4 pontos que representam graficamente a função y igual a 2x menos 1 para um domínio de 1 a 4 e contradomínio de menos 1 a 7. Então, observe que as três representações referem-se ao mesmo objeto matemático. A função y igual a 2x menos 1, com domínio de 1 a 4 e contradomínio de menos 1 a 7. As três representações têm finalidades diferentes. Claro que eu tenho mais informações nesta primeira representação, onde eu tenho evidenciado quais são os elementos do domínio e aqui os elementos do contradomínio. Já tanto nesta representação quanto na representação gráfica, as informações de qual é o domínio e do contradomínio estão prejudicadas. Mas vamos considerar a situação onde eu tenho uma função f de x igual a 2x mais 1 com domínio e contradomínio real. O que significa que o domínio e o contradomínio ser real? Significa dizer, então, que qualquer valor real faz parte do domínio da nossa função e terá um correspondente no contradomínio. Vamos analisar aqui um pouco a reta real. Nós sabemos que na reta real nós temos uma posição arbitrária que nós denominamos de zero. À sua direita temos os valores positivos, por exemplo, 1, 2, 3, vamos indicar o 4. À esquerda os negativos, menos 1, menos 2, menos 3.
E qualquer um desses valores pode ser utilizado para que eu obtenha uma imagem no contradomínio. Por exemplo, se x for igual a menos 1, então estamos pegando este valor, a imagem para x menos 1, ou seja, o f de menos 1, será 2 vezes o menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, ou seja, o f de menos 1 é igual a menos 1, o que nos equivale ao par ordenado menos 1 para x, menos 1 para y. E como representar isso graficamente? Então, nós vimos que para x menos 1, a imagem y menos 1, representando este ponto no gráfico. Temos então que para x igual a menos 1, y também menos 1. Então, este é o ponto localizado. A mesma coisa eu posso estabelecer se eu admitir que o x seja, por exemplo, o 2. Então, nós teríamos o f de 2, que será 2 vezes 2 mais 1. Portanto, f de 2 será igual a 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, temos o par ordenado 2, 5, que representado graficamente para x igual a 2, y igual a 5. E assim eu posso atribuir diferentes valores para o x. Se x menos 2, f de menos 2 será igual a 2 vezes o menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4 mais 1, menos 3. Portanto, f de menos 2, menos 3. Temos então o par ordenado para x menos 2, y menos 3, que estaria nesta posição. Observe que eu tenho aqui 3 pontos, mas nós temos aqui infinitos x. E não é prático que eu fique atribuindo infinitos x para montar a nossa representação gráfica. Vamos analisar o comportamento dessa função, o demais x, utilizando um aplicativo chamado GeoGebra. Através dele, nós poderemos efetuar a variação de diferentes x e verificar qual é a imagem. Este é o aplicativo GeoGebra. Ele é um aplicativo muito interessante e eu sugiro que todos baixem em seu computador ou celular para que possam explorar as propriedades matemáticas. Ele possui tanto uma interface geométrica quanto uma interface algébrica. Vamos trabalhar com a interface algébrica e já preparamos aqui a nossa função f de x igual a 2x mais 1 e também um parâmetro, um cursor, que nos permite variar o valor de x, no caso denominamos aqui o nome da variável por a, de forma que à medida que eu vou variando, eu vou atribuindo valores de x e encontrando o respectivo valor de x. Então, no caso aqui, o a vale menos 5, então nós temos o f de menos 5, que será 2 vezes menos 5 mais 1, ou seja, menos 9. Movimentando este cursor, passando para menos 4,9, e assim sucessivamente. Observe que começa a aparecer no visor um conjunto de pontos que vão sendo definidos pelo movimento, pela variação do valor de x. Esse conjunto de pontos, até atingir o valor máximo de 5, que é o que foi programado aqui, nos dá então uma ideia do objeto que está sendo representado pela função f de x mais 1.
Claro que eu tenho aqui pontos, porque à medida que eu vou variando o x, ou melhor, variando o a, essa variação ocorre de unidade, 1/10 de unidade. Então, os pontos que são definidos a partir de 1/10 de unidade. Mas na prática, a nossa função cobre todos os valores de x, o que pode ser obtido, o que pode ser percebido à medida que eu verifico a função em si, o gráfico da função. É uma linha reta, de tal forma que todos os valores de x que eu tenho, de tal forma que todos os valores de x possível têm um correspondente f de x, formando a imagem esta linha reta. A função f de x igual a 2x mais 1. Utilizamos como aplicativo de apoio o GeoGebra. Ele pode ser obtido facilmente para download, é um aplicativo grátis. Basta você digitar em qualquer um dos buscadores que você preferir, que você vai encontrá-lo. É um bom aplicativo, sugiro que vocês baixem. Em caso de dúvidas, temos outras aulas em nossa página. Aqui é o professor Lorival Pereira Martins e espero ter contribuído para o esclarecimento das dúvidas sobre a representação gráfica de uma função.